Olá, começa agora mais uma edição do Viçosa Notícias. Hoje temos os destaques da agenda cultural e os preparativos para o segundo dia de provas do Enem. Mas a gente começa falando da sucessão na reitoria da UFV. Na consulta informal feita na quarta-feira, a Chapa 1, composta pelos professores Demétrios Davi da Silva e Rejane Nascentes, foi vencedora com pouco mais de 88% dos votos. A Chapa 2, do professor Willer Araújo Barbosa, teve quase 12% dos votos. Mais de 5.500 pessoas, entre professores, estudantes e servidores técnico-administrativos da UFV, votaram. No dia 7 de dezembro, o resultado da consulta será enviado ao MEC. A nomeação fica por conta do presidente da República. O fim de semana vai ser de céu nublado, com pancadas de chuva nas cidades da Zona da Mata, no Vale do Jequitinhonha e na região metropolitana. Nas demais regiões, deve chover também, mas o tempo fica parcialmente nublado. Em Viçosa, a semana foi de chuva e no fim de semana a frente fria continua. No sábado, máxima de 18 e mínima de 17 graus. No domingo, as temperaturas começam a aumentar um pouco e deve chover menos. Em Ponte Nova, máxima de 19 e mínima de 18 graus. Em Teixeiras, temperaturas entre 17 e 19 graus. E em Ervalha, máxima de 18 e mínima de 16 graus. Enem 2018, no domingo tem o segundo dia de provas. Em todo o país, o número de inscritos para fazer o exame vem caindo ano a ano. Em Viçosa, os estudantes inscritos aproveitaram a véspera da prova para revisar as matérias. Neste cursinho preparatório para o Enem, são passados os últimos detalhes. E os estudantes ainda comentam a prova do primeiro dia do Enem, na semana passada. O que você achou do primeiro dia de provas do Enem? Então, a prova foi um pouco mais difícil esse ano, né? Teve um pouco mais de conteúdo, mas é essa tendência do Enem mesmo, né? De cada vez cobrar um conteúdo mais específico e dificultar a prova um pouquinho mesmo. Então, eu já estava esperando e achei, assim, normal. Eu achei essa prova cada vez mais marxista. Então, se você tem noção das questões sociais que tá rolando no mundo, você conseguiu fazer. Só que é muito pontual, muito conteudista. Se você não soubesse a matéria, não conseguia. Eu achei a prova bem complexa, os textos estavam bem difíceis de entender. E a redação foi uma surpresa, né? Mas estou torcendo para ter ido bem, para todo mundo ter ido bem. Este ano o Enem apresentou uma redução considerável no número de inscritos, a menor desde 2011. Neste ano, 5,5 milhões de pessoas se inscreveram em todo o país. No ano passado, foram mais de 6 milhões. E em 2016, mais de 8 milhões de estudantes fizeram a inscrição. Em Viçosa não foi diferente. Em 2016, 90% de todos os estudantes matriculados nas escolas do município fizeram a inscrição. No ano passado, esse número foi de 83%. Apesar desses dados que demonstram a queda do número de participantes, muita gente foi fazer a prova no último domingo. Para se ter uma ideia, este ano foi registrada a menor taxa de abstenção dos últimos 10 anos. Essa taxa se refere às pessoas que se inscreveram, mas não foram realizar o exame. Em 2018, ela foi de 25%. A segunda parte do Enem 2018 acontece no próximo domingo, com os exames de Ciências da Natureza e Matemática. Qual que é a sua expectativa para o segundo dia? Eu acho que vai estar no mesmo nível, se não tiver um pouquinho pior, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas, mas eu espero que esteja no mesmo nível. Tanto que o MEC falou que cada vez os anos que vão passar agora vai ser cada vez mais semelhante ao vestibular tradicional. Então, a tendência é ficar cada vez mais específica. Eu acho que eu vou melhor, porque eu sou de exatas, então eu acho que a minha expectativa assim, tá muito maior e eu tô mais segura, né? E na véspera, sempre cabe uma última dica para ajudar na hora da prova. A dica, acima de tudo, é não deixar a prova de matemática por último. É importante, pelo menos, distribuir, né, o número de questões em cada uma das disciplinas. Faz 5 de matemática, 5 de ciência da natureza, 10 de matemática, 10 de ciência da natureza, para não deixar para a última hora você ter que chutar, 20 questões, chutar 20 questões em matemática. Se não der tempo de fazer tudo, até o chute é melhor ser distribuído. 10 em uma prova, 10 em outra prova, do que chutar 20 em uma única prova. Boa sorte aos estudantes e agora o nosso assunto é o esporte. As semifinais do Ruralzão acontecem no domingo. O repórter Arthur Lopes
tem as informações sobre os jogos. O Ruralzão chegou na terceira fase do campeonato. Até agora foram 15 jogos. Na primeira fase, eram 9 equipes, que foram divididas em 3 grupos de 3. Na segunda fase, 6 equipes foram divididas em 2 grupos de 3. E agora a terceira fase é um mata-mata. Serão mais 3 jogos. A semifinal, 2 jogos, e a final, que acontece no dia 18 de novembro, no campo do Arruda. Mas falando sobre essa semifinal, que acontece agora, neste final de semana, as 2 partidas são entre Arruda e Piúna, 2 da tarde, e 2 Barras e Boa Vista, às 4 da tarde. As 2 acontecem no campo da Colônia e tem entrada franca. As partidas terão também cobertura da TV Viçosa e a reportagem completa você acompanha no Viçosa Notícias de segunda-feira. Arthur Lopes para o Viçosa Notícia. Veja agora as nossas sugestões para você aproveitar o fim de semana. Está na hora da Agenda Cultural e hoje com participação especial. Confere aí. O Trio Lútica se apresenta nesta sexta-feira no Beco das Flores e no sábado no Bar do Marcelo. Shows às 8 da noite. No repertório, a MPB de grandes nomes como Milton Nascimento, Caetano, Gil, Beto Guedes e sucessos dos Secos e Molhados, em versões que valorizam os arranjos vocais. Eu quero outra vida. Sábado tem Cheiro de Relva com Ramon e Rosado e participação especial de Pereira da Viola. O show em comemoração aos 21 anos do Cheiro de Relva vai ser no Fernando Sabino a partir das 8 da noite. Ingressos à venda na Ótica Lume, no Calçadão. Edia! Salve, salve todos e todas! Salve, salve Viçosa! Gente, eu sou Pereira da Viola e venho aqui para fazer um convite para lá de especial. No dia 10 agora de novembro, a partir das 20 horas, no Centro de Vivência da UFV, vamos nos encontrar, vamos festejar, vamos deixar o nosso coração transbordar de alegria, né? Sim, a Maria mandou me chamar pra eu cantar pras meninas de lá. Eu cantei, batuquei, namorei, voltei pra cantar pras meninas de cá. No domingo tem oficina de Trance Dance no prédio do Departamento de Dança na UFV. O Trance Dance é uma vivência terapêutica que trabalha meditação em busca do autoconhecimento e da expressão corporal. As vagas são limitadas e a oficina é de graça. E seguindo com a agenda cultural do Viçosa Notícias, eu disse para vocês que era especial hoje, tanto é que eu saí dos estúdios da TV Viçosa e estou aqui no Teatro do Fernando Sabino para conversar sobre o show de logo mais, o espetáculo Paixão e Fé. Eu vou bater um papo com Túlio Mourão, com a Titane. Obrigado pela presença, bem-vindos então à Viçosa. O que o público pode esperar dessa apresentação de logo mais aqui nesse teatro, Túlio? Um momento de grande intensidade, um momento de reflexão, um momento que traz a bela música brasileira, carregada de significado, onde a gente está trazendo voz para as nossas inquietações, os nossos dilemas e colocando em foco questões assim muito importantes hoje, questões ambientais, questões humanas, questões sociais, questões políticas, né? Que as canções têm a propriedade, a magia de fazer isso com leveza, com beleza e com muita emoção. Titane, a gente vai ver agora uns trechos do programa especial que vocês gravaram. Como é que é estar numa cidade histórica, num contexto desse, por conta da tragédia ambiental que aconteceu na região, e poder usar a arte para manifestar, para ser resistência, para ser luta? A gente gravou em Mariana e em Congonhas. Tem um especial feito pela Rede Minas, gravado em Congonhas do Campo. Não por acaso, o nosso especial foi gravado lá, e também o disco meu e do Túlio, num momento em que a cidade estava se debruçando sobre a grave questão da mineração. A gente se soma ao esforço das populações dessas cidades. É a arte expondo a vida, não é? E no repertório do show de hoje, Titane, quais artistas que vocês vão interpretar, vão trazer aqui para o palco? São autores fundantes da nossa música, como Milton Nascimento, Tavinho Moura, Fernando Brant. Tem também vários autores não mineiros, Chico César, Zé Miguel Wisnik. Tem muita coisa de domínio público cantada nas nossas ruas, especialmente domínio público do Vale do Jequitinhonha, de Araçuaí.
Tem poemas, gente. Tem poemas muito reveladores, como, por exemplo, os poemas do Drummond. Pouca gente sabe, mas o Drummond tem uma produção muito extensa, onde ele pensa sobre a mineração em Minas Gerais. Veja bem, quando a gente elegeu Congonhas como cenário do nosso ato simbólico, assim, de cantar, de tocar e de fazer reflexão, a gente esteve aos pés dos nossos profetas, e com isso a gente tem a intenção de criar uma analogia onde a gente decreta que os nossos poetas, os nossos pensadores, os nossos letristas, as pessoas que geram as canções, são hoje os nossos profetas, porque ganharam a autenticidade do povo para vocalizar as suas aflições, os seus dilemas, as suas contradições, as suas expectativas e suas esperanças, né? Então, assim, esse repertório, o acervo de música brasileira é muito rico e muito pleno dessas contradições. Então, assim, as canções passam bastante, e por um lado assim simbólico, e por um lado de sensibilização, no que elas são muito fortes e muito eficientes. O Paixão e Fé, você pode ouvir o CD no Spotify, e você pode acompanhar toda essa trajetória que eu e Túlio estamos fazendo, não por acaso, apresentando o espetáculo em cidades mineradoras. A gente passou por Conceição do Mato Dentro, Caldas, Congonhas, Mariana, Belisário, que é a região de Muriaé, que é a Serra do Brigadeiro, que está sendo muito ameaçada pela mineração de bauxita, e estamos tendo contato com comunidades maravilhosas, que se mexem muito, que não são passivas. Por que não vamos opinar sobre a presença da mineração em Minas? Então a gente está tendo muito contato com comunidades que estão fazendo isso. A gente tem um show de piano e voz, é importante dizer isso, que o piano e voz é um formato que a gente tem pouca oportunidade de experimentar, o público tem pouca oportunidade de ouvir, então vocês estão convidados para virem aqui assistir Paixão e Fé. Perfeito. A questão da mineração no Brasil, ela tem sido abordada por parâmetros muito estreitos e exercida de maneira bastante rudimentar, se você tomar, por exemplo, em outros lugares do mundo. Então a gente tem essa intenção de dilatar a reflexão e trazendo mais informação e ampliando e qualificando a discussão em torno da mineração, mas principalmente trazendo a questão humana para plano de frente, porque isso é o mais urgente. Titane e Túlio, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Desejo a vocês um ótimo espetáculo, e para o público também, que vai poder conferir de perto esse repertório e também conhecer um pouco mais essas discussões, essas questões que vocês trazem agora e já de um tempo com a história de vocês. Muito obrigado. E a gente segue com a agenda cultural do Viçosa Notícias, ainda sobre o espetáculo Paixão e Fé, que acontece aqui em Viçosa, nessa sexta-feira, às 8 da noite, aqui no Teatro do Fernando Sabino, no campus da UFV. E a gente continua aqui no Fernando Sabino para continuar conversando agora sobre a mineração, as consequências da mineração aqui para a região de Minas Gerais, para algumas cidades. Eu tenho a honra de entrevistar a jornalista Cristina Serra, que trabalhou durante 3 anos, né, Cristina? Investigando, trabalhando, cobrindo com reportagens esse desastre em Mariana, e agora o resultado disso está reunido num livro que está sendo lançado aqui em Viçosa também. É o 3º lançamento desse livro. Eu queria que você contasse um pouco dessas suas vivências enquanto jornalista, repórter, escritora, conhecendo essas cidades e conhecendo essas histórias também que passaram por esse desastre.
Então, tá aqui o livro, é esse aqui, Tragédia em Mariana, que eu estou tendo a honra de lançar hoje aqui em Viçosa. É o terceiro lançamento, como você disse. Ele foi lançado na terça-feira no Rio de Janeiro, ontem em Mariana, né, que é o cenário, o local dessa tragédia, e hoje aqui. Tomei contato com essa tragédia como repórter ainda, na época eu trabalhava na televisão, fui várias vezes a Mariana, ao todo fiz 6 matérias, que por meio desse contato com as pessoas, com as vítimas, com os atingidos, isso foi um fato que me comoveu muito. Ao mesmo tempo, a investigação começou a se desenrolar e a investigação começou desde os primeiros elementos indicavam que havia responsabilidades a serem apuradas. A barragem não rompeu do nada. A barragem rompeu em consequência de uma série de decisões equivocadas da empresa, decisões de risco que não levaram em conta a segurança da estrutura e que poria em risco as pessoas que moravam ali próximas, como foi o caso dos povoados que foram devastados, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. É um livro-reportagem, né? Porque eu agora estou iniciando essa carreira de escritora, mas no fundo é isso que eu sou, repórter. Agora, Cristina, a Titane e o Túlio, através da música, e você através da literatura, somam forças, e hoje aqui em Viçosa isso vai ser bem claro para o público, né? Essa soma de forças e de energias e de vontade de tornar esse assunto mais falado, mais comentado, para que seja cobrado também o que ainda não foi feito, né? Quase nada foi feito, na verdade. Com certeza, você pensa 3 anos depois, a lama ainda está no fundo do rio, a lama que chegou até o mar, no oceano ainda se vê fragmentos da mancha de lama, as pessoas ainda não foram reassentadas, né? Principalmente quem foi tirado de casa, no caso dos povoados que foram devastados, elas continuam morando em casas alugadas pela empresa, mas fora do seu território original, elas perderam o seu modo de vida original, afastadas dos seus laços comunitários, de vizinhos e parentes. As indenizações não foram todas ainda concluídas, algumas ainda estão sendo discutidas. A gente acha que esse assunto às vezes pode soar muito distante da gente, mas aqui pertinho de Viçosa, em Paula Cândido, uma cidade vizinha, uma mobilização da comunidade influenciou uma decisão de uma empresa de passar o mineroduto por lá. E por isso eu converso com a Rayara, que é estudante da UFV, é de Paula Cândido, não é? E participou desse movimento. A gente recebeu a notícia da possibilidade de implantação, né, do mineroduto, né, que são grandes tubulações subterrâneas que bombeiam o minério de ferro com água. E foi uma época que Minas Gerais estavam com uma crise hídrica bastante acentuada e você propondo um modal de transporte que o bombeamento era por esse elemento tão fundamental para a nossa vida, né? Por que não outros modais? Nós tivemos a solidariedade de comunidades que também são afetadas pela mineração de outras regiões, como Conceição do Mato Dentro. Lá, os moradores falavam, gente, resistam o máximo que vocês conseguirem, porque depois que a mineração entra, é só destruição. Foram relatados para a gente, né, casos de moradores que tinham suas casas rachadas quando era o pico, né, do volume de ferro que envia. Tem um tremor, a água balançava dentro do copo. A população de Paula Cândido teve voz nesse caso. Sim, a gente teve voz e a principal ferramenta que a gente usou foram as assembleias populares. Nessas assembleias populares a gente reunia a comunidade e cada um se colocava, dava seus depoimentos e a gente fazia um espaço de estudo, de planejamento de ações. Vamos fazer alguma marcha na rua, vamos nas escolas fazer uma oficina, vamos buscar alguns jornais populares para expandir esse conhecimento com toda a sociedade. E nós entendemos que a mineração é importante, mas não é em todo lugar que deve ser minerado. Que isso sirva também de alerta para que populações de cidades que podem ser afetadas por passagens de mineroduto ou por barragens, que as pessoas possam se informar também de tudo isso que você falou para a gente, para que a população também dessas outras cidades tenha a mesma participação ativa que a comunidade de Paula Cândido
teve. Cristina, eu também queria te agradecer. Eu que agradeço. E desejar para vocês um bom espetáculo. Essa edição do Viçosa Notícias termina aqui, depois dessa agenda cultural muito especial. Mas antes da gente encerrar, a gente confere um pouquinho mais, um trechinho do show, do espetáculo Paixão e Fé, da Titane e do Túlio Mourão, gravado como um especial da Rede Minas em 2017. Uma boa noite para você e na segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição. Até a próxima!